mas queria dar só um alerta sobre como ele está esticando nesses últimos dias. Perceba que estou no gráfico diário e nos últimos dias aqui, ó, só alta, só alta, só alta. Está esticando bastante desde que rompeu essa bandeirinha aqui de alta e não para, parece não ter fim. Chegou a cair aqui na casa de cerca de 13% hoje, já voltou, tá só menos 6%. Então é importante tomar cuidado porque é uma moeda muito volátil. Então, como ela está subindo muito forte, ela também pode cair muito forte. Igual hoje já chegou a cair 13% e retornou tudo. Então, o que eu costumo observar? Se o ativo está esticado ou não e a relação do preço com a média de 21 períodos. Então, deixa eu inserir ela aqui. Deixa eu editar a configuração aqui. Deixar ela meio laranja aqui por 21 períodos. Então, ó, em relação a média de 21 períodos aqui está na casa de 24.800 dólares. E o preço atualmente está cerca de 31 mil dólares. Então é uma distância muito grande. No semanal, e como é uma moeda muito volátil, você tem uma segurança maior, às vezes ele perde essa média no diário. Então o semanal costuma trazer uma segurança um pouquinho maior. Pode ver que poucas vezes ele caiu abaixo da média semanal, mas quando caiu não foi muito e logo já retorna para cima dela. Em março, aqui no auge da crise, que chegou a cair mais, mas foi por um motivo específico. Mas fora isso, ele não costuma perder essa média semanal. Pode trabalhar, sempre que trabalha muito próximo a ela, dá uma pancada, igual deu agora. Aqui, ó, estava bem próximo, deu essa esticada. Aqui bem próximo, esticou. Então, olha, uma moeda que cai, como sobe muito forte nas últimas semanas, olha aqui, ó. A partir desse rompimento aqui da casa dos 12 mil dólares, foi para 30, então assim, mais 100%. A média semanal está na casa de 13 mil dólares. É lógico, quanto mais subir, mais a média sobe. Então, uma das duas coisas vai acontecer. Ou a média vai até o preço, ou o preço vai até a média. Então aconselho esperar para fazer uma correção até a média para que você esteja se posicionando nesse ativo. Pode demorar bastante porque ele esticou muito, assim como não pode. Hoje caiu 13% e já voltou. Mas como ele cai muito rápido, quando cai, a gente não tem pressa, porque se você conseguir comprar ela aqui, ela der outra porrada para cima, você vai acumulando caixa, guardando capital para aportar tudo de uma vez só. Melhor do que você aportar na máxima histórica e depois o ativo só retornar. Aí vamos aqui, ó, no diário, até que conduz bem essa média, ó, dificilmente perde. Cadê março aqui? Foi onde perdeu. Eu não costumo perder nem a diário. Pode ver que essa média de 21 períodos aqui, ó, ela tá, ela tá bem rente com preço, até melhor que a semanal. Então, melhora das hipóteses, você pode esperar ela corrigir até aqui e comprar só perto da média. Você vai aportando mensalmente, só onde o preço tem valor, a referência do preço, que é a média. E aí, ele voltando para esse preço, você vai aportando. Se seu próximo aporte estiver abaixo, você pode olhar no semanal e ter ela como referência. Importante é que, se ele continuar essa tendência forte de alta, o prejuízo você não vai ficar por muito tempo. Então, é melhor do que isso que a gente utiliza para não comprar topo.
sobre o dia de hoje aqui na Bolsa Brasileira, vamos lá, olhando o dólar, como seria o operacional que estou utilizando, por exemplo. O dólar, ele na abertura, ele abriu um gap muito forte de baixa, só que como as médias estavam muito por cima, não tinha muito o que se fazer. Vou no 15 aqui. Aqui no 15 minutos, por exemplo, não tinha nada a se fazer, porque você poderia comprar aqui, bater na média e retornar. Então, o ideal eu esperaria desenvolver uma pernada acima da média, como desenvolveu aqui, fazer uma correção e aí sim entrar. Só que ele não corrigiu o suficiente. Você vê que nem no time frame menor, a correção que teve aqui, essa foi mais ou menos, foi boa até, só que estava muito distante da 21. Não gosto muito disso. Então aqui, ó, chegou a andar 11 pontos para um stop de 8. Foi bem. Mas ó como é que tá caindo agora. Eu gosto de correções mais próximas da média de 21 período ali, como eu mostrei no Bitcoin. No 15, as médias estão muito longe. A de 9 está mais perto porque ela é mais curta e exponencial. Já o índice, mesma coisa, abrindo tendência de alta. Só que foi caindo, caindo. Aqui não teve nenhum candle convincente de alta. Então não tinha compra também quando corrigiu para média. Perdeu as médias, só que também não corrigiu mais forte para possibilitar a nossa entrada. Então qualquer entrada que teve aí seria mais arriscado. Num time frame mais curto, a gente esperar desembolar, sair das médias, teve essa pernada de baixa. Depois teve uma pequena correção para média, o trade seria vendendo na perca da mínima. Foi só perder a mínima nesse candle. Então, ó, o que a gente está acostumado a fazer com stop na acima da correção, então a pernada inteira deu até aqui, corrigiu só até aqui, depois voltou a cair. Então, a correção, a parte mais alta da correção foi nesse ponto. Então a gente colocaria aqui, ó, pegaria aqui, acionaria nossa venda na perda dessa mínima, esse segundo candle aqui ativou, stop aqui em 245 pontos. E nosso alvo, duas vezes esse valor. Na casa aí do... Pô, um stop de 250 pontos para afastar um pouquinho, não ficar muito perto. Muito justo. E um stop de 250, alvo de 500 pontos. Chegou a bater até 700. Mas era uma correção também mais arriscada, ó. Como as outras médias ainda estavam low e esquendo, a gente não sabe onde vai parar a correção, então poderia ter dado esquendo, mas outro desse chegado mais aqui perto, seria o ideal, mas não teve. Corrigiu, a tendência está muito forte para queda, então nem chegou a ativar. CSN, maior alta aqui do dia, começou, deu esse gap junto com pernada de alta, o que eu aguardo? Uma correção. Só que ela começou a corrigir. Eu só começo a olhar assim, claro que não é sempre, mas só começo a olhar o papel para operar mesmo quando ele corrige até 21. Não corrigiu com volume muito alto, que é benéfico, eu esperaria o rompimento dessa máxima para comprar. Não ativou o trade, eu poderia ter entrado nesse rompimento, mas também não ativou. Então está perdendo a média já não é muito interessante para mim, então eu retiro minha ordem. A outra empresa do mesmo setor, Uzi Minas, ela já está um pouco mais adiantada. Então, como a CSN já perdeu a média
E já tinha que ter batido aqui e entrado força compradora, eu já não achei tão bom. Olhei a Uzi Minas também, que é do mesmo setor, e ela já tinha perdido a 21 e indo embora, então isso também já ligou o alerta. A empresa do setor já está devolvendo tudo, então a outra tem grande chance de devolver também. Vamos ver, eu costumo dar mais importância para o 15 minutos, que ele é menos errático. E aí talvez, dependendo de como tiver o 5, eu possa estar fazendo uma entrada por ele. Aqui é a linha d'água, ou seja, o fechamento do dia anterior, então a gente tem que esperar, pelo menos no meu operacional, perder essa linha para ver se, porque o preço pode muito bem segurar nessa região e voltar a subir. Então, a gente costuma deixar perder. Então aqui, ó, ficou embolando nessa região aqui, só que foi dar essa pernada de baixa. Beleza, então o que eu aguardo? Um repique. Idealmente, aí a gente pode pôr um Fibonacci também. E ver aqui, esperar um repique mais ou menos 50%, mas o preço que vai dizer. O ideal para mim seria corrigir até nessa média de 21 períodos com a VWAP, seria o ideal. E aí na perca da mínima eu aciono minha venda. Se esse candle não corrigir o suficiente até aqui, até o encontro dessas médias, aí eu analiso. Porque eu aciono minha venda na perda da mínima do candle corretivo. Então, se ele para aqui, por exemplo, eu não venderia, porque pode muito bem perder a mínima no próximo candle, mas voltar a corrigir. Agora, uma correção até aqui é um ponto que vai entrar muita força vendedora, então eu estaria mais protegido. Então, eu aguardo. A Centauro, que foi outro trade que eu estava olhando, tinha até postou a linha aqui, ó, com ponto forte, VWAP, encontro de várias médias. Aqui tem muita força vendedora. A hora que eu tava olhando esse candle tava aqui. Eu tava na expectativa de que ele corrigisse até lá em cima. Só que não corrigiu, fez um martelo aqui como se fosse um martelo aqui na média de 9 e perdeu a mínima. Aí eu já não entro, por quê? Porque ainda está muito distante desse ponto forte. Então ele pode perder aqui como perdeu, tá entrando força compradora e voltar até aqui e ia ter me estopado se eu entro aqui. Então eu prefiro perder a oportunidade do que eventualmente arriscar o capital numa operação não tão boa. Agora se corrige até aqui, faz esse mesmo padrão, aí sim já é o ideal. Não é 100% garantido, mas aí eu tô sempre operando a favor da tendência de queda. Igual habitou aqui, ó. Operar a favor da tendência. Isso aqui não quer dizer que está revertendo, quer dizer que está subindo. Está corrigindo a pernada. Muita gente que está vendido está realizando posição. E quem está vendido para sair da operação tem que comprar. Então, olha quanto empecilho. Linha d'água, VWAP 21, Sukita, média de 200. Então para Bitou romper aqui ela tem que fazer muita força. Ainda mais vindo de uma pernada de baixo. A probabilidade é que ele corrige e volte a cair. Então assim que nessa expectativa a gente trabalha, a gente não sabe o que vai acontecer, a gente só tem a expectativa. Há um caso muito bom que aconteceu aqui ó, hoje na raia. Abertura do pregão, gap de alta, a gente não faz nada ainda. Se não tivesse essa linha d'água aqui, a gente poderia aguardar um repique desse movimento, dessa pernada. Mas como a linha d'água é um ponto importante, que é o fechamento do dia anterior, pode muito bem segurar aqui, pode ver que já entrou um pouco de força compradora e voltar a subir. Então eu ainda não arrisco. Segurou, tá vendo como segura? Só que mesmo segurando, eu tenho que aguardar. Então, ó, chegou aqui, entrou uma força colossal compradora. Ó, aí eu penso o seguinte nesse ponto. As médias aqui tá formando uma barreira para o preço. É lógico que as médias mais importantes aqui é de 221 períodos. Então eu aguardo, eu não tento adivinhar o que vai acontecer. Eu não vou pôr uma venda aqui só porque está corrigindo. Eu vou esperar o gráfico mostrar. Teve outro candle bem forte, fechou até acima das médias. E ele pode muito bem voltar a cair ou seguir a pernada de alta. Então observe que a linha d'água foi um ponto aqui que segurou essa queda e voltou a subir. E aí eu que tenho dois casos.
pode voltar a cair, aí eu aciono meu trade na perda dessa mínima. Por quê? Porque a tendência prévia é de baixa. Eu estou considerando essa pernada aqui como baixa. Então, eu posso traçar um Fibonacci aqui, né, nessa máxima até essa mínima. Pode ver que rompeu 50%, mas ainda tem chance de segurar nesse 38%. Aí, até aqui eu ainda aceito como movimento corretivo, porque segurou nas médias. Próximo candle, esse engolfo de baixo aqui, esse balde de água fria, fechou já abaixo de todas as médias, porque nesse ponto a média é uma barreira aqui para o preço não ultrapassar. Mas a partir do momento que ele ultrapassa, pode ser um suporte também, deixa de ser uma resistência. Só que quando eu vejo esse engolfo de baixo aqui, eu já falo, não, é venda. Então, antes desse candle fechar, eu já deixei minha venda nessa região. Olho a mínima 25,15 e já deixo minha ordem a 25,14, um tique abaixo. Então, ponho minha ordem de venda aqui, meu stop logo acima dessa máxima. Então meu trade só vai ser ativado se acontece a perda dessa mínima. O que acontece? Perde, beleza. Ativou meu trade. Aí eu taco a projeção de Fibonacci nessa barra, que foi a referência para minha entrada. E aí, para mim ter uma probabilidade matemática positiva a longo prazo, eu busco um risco retorno de 2 para 1. Ou seja, se eu tiver 50% de assertividade, que é uma não é muito baixa, mas também não é alta, eu ainda assim sairia no lucro. Então, eu projeto um alvo de 2 para 1. Aqui seria uma vez o meu risco e aqui duas vezes o meu risco, porque o meu stop está logo aqui. E aí no próximo candle chega a... Se você está com uma posição muito pesada, você pode soltar uma parcial num risco 1 para 1 e depois carregar 2 para 1 e trazer o stop ponto de entrada. Mas o ideal mesmo é buscar o 2 para 1, porque quando você tomar o stop direto, você vai tomar o stop loss cheio. Caminha mais um pouco. Nesse candle aqui, o gráfico vai exatamente, crava o alvo e volta, mas mesmo assim, se não tivesse acionado a ordem, nos próximos o gráfico desenrola para baixo. Então é mais ou menos assim que a gente vai trabalhar o operacional esse ano.